uma pessoa lança verticalmente uma bolinha de 100 gramas com velocidade inicial igual a 36 km por hora. Quem já está esperto já chega aqui, já converte, né? Divide por 3,6, 36 por 3,6 dá 10. É um valor muito batido, aparece muito em vestibular. O 36 km por hora, porque quando converte para metros por segundo fica um número redondinho, 10. Tá? 36, 72, 108, 10, 20 e 30 são os hits de velocidade em km por hora que aparece em questão de vestibular por causa disso. E quando você converte fica 10, 20 e 30. A partir de 1,5 metros de distância, de novo, uma pessoa lança verticalmente uma bolinha de 100 gramas com velocidade inicial de 10 metros por segundo, 36 km por hora, a partir de 1,5 metro de distância do solo. Olha o desenho. Então, ó, ele já está, quando a bolinha sai da mão dele, ela já está a 1,5 metro do solo. Perfeito? A figura mostra o momento do lançamento, vírgula, a altura máxima atingida pela bolinha, que é a figura 2, a do meio, e o momento de queda da bolinha. Outra coisa interessante, a bolinha volta para a mão dele, ela não cai no chão. Isso é importante para o item C, tá? Para julgar o item C. Atingida pela bolinha o momento da queda da bolinha. Desprezando a resistência do ar e a situação descrita, julga as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, né? A. O trabalho realizado pela força gravitacional na subida é resistente. Sim, qual o trabalho? Quem é a força gravitacional, gente? Quem que é essa força gravitacional? Vocês conhecem ela melhor por outro nome, né? É a força que força é essa? Peso. A força gravitacional nada mais é do que a força peso, é a força exercida pela gravidade. E ela está atuando, aí é constante, né? Massa vezes gravidade. Ela está atuando aí durante toda a subida e toda a descida da bolinha, né? Então, na subida, o trabalho da força, peso, força gravitacional, é resistente, porque ela é contra o deslocamento. E a intensidade é 5 joules, como que eu vou chegar nisso? Para esse primeiro item, já que eu não tenho a altura ainda que a bolinha sobe, eu vou colocar aqui em cima. O que eu vou usar? Alguém já sabe? Famoso teorema da energia cinética, também conhecido como TEC. O que ele fala? Que o trabalho da força resultante sobre um certo corpo é igual à variação da energia cinética desse corpo. Observação importante, para o TEC funcionar, tem que ser a força resultante. Não posso pegar só, tem várias forças atuando ali, e eu quero falar que o trabalho daquela força, uma delas é a variação da energia cinética do corpo, dá errado. Tem que ser a força resultante. E como nessa questão devia ter sublinhado aqui no sublinhei, ó, se pode desprezar a resistência do ar, a resultante sobre a bolinha é o peso. Olha que coincidência feliz. Portanto, eu vou escrever assim, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Como a força resultante nessa questão se resume ao peso, então eu posso afirmar que o trabalho da força peso é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final, né? Quando tem um delta é o quê? Final menos inicial. Então, a energia cinética final menos inicial. Substituindo, a energia cinética final é mv final ao quadrado sobre 2. Lembrando, né? Vou colocar aqui. Energia cinética. A equação da energia cinética é uma energia que está voltada para a velocidade daquele sistema, né? É a massa dele, vezes a velocidade do sistema ao quadrado do corpo, sobre 2. Voltando aqui.
menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Essa letra que eu estou colocando aqui é uma letra grega, tá? Chamada tau, que a gente usa para trabalho. Mas você vai ver em outros livros, alguns autores usam o W, né? Que vem da palavra em inglês work, trabalho. A massa, vamos convertê-la aqui também, ó, que ela está em gramas. Para converter para quilogramas, eu divido por 1000. Então vai ficar 0,1 quilogramas. Então aqui eu dividi por 3,6. Aqui eu dividi por 10 ao cubo, 1000. Voltando. Então, a massa vai ficar 0,1. Ah, não preciso calcular a final, concorda comigo? Não preciso, porque a velocidade final, eu estou pensando na subida. Ó. A velocidade final é aqui no ponto mais alto, que é o quê? 0. Então, na subida, a energia cinética final na subida é 0, porque a velocidade final é 0. Então, o trabalho da força-peso fica menos 0,1 vezes a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, só que eleva ao quadrado, por causa da equação, sobre 2. 100 vezes 0,1, 10. Sobre 2, 5. Tem um menos na frente, isso aqui vai dar menos 5. Qual a unidade? Eu usei tudo no SI, né? Quilograma, metro por segundo, então deu em joules. Então deu menos 5 joules. O que o menos significa? Que é um trabalho resistente. O negativo só significa isso. É contra o deslocamento, trabalho negativo, trabalho resistente. Quando a questão, outra dica, quando a questão usa a palavra intensidade, entenda módulo, tá? É a mesma coisa. Por isso que está certo falar 5 joules apenas, porque ele falou, ele possui intensidade igual a 5 joules, é o mesmo falar, possui módulo 5 joules, ele é menos 5, mas o módulo é 5. Por isso a letra A está perfeitamente correta. Agora o item B. O item B afirma que a altura máxima atingida pela bolinha, segundo o quadrinho, em relação ao solo é 6,5. O que eu vou fazer? Aí eu vou usar uma equação que vocês gostam muito, que é o trabalho da força-peso. Quando eu estou olhando só para a força-peso, eu posso falar que ele é mgh, quando é a favor do movimento, e menos mgh, quando é contra. De onde vem esse mais e menos aí, que é quando é contra e a favor? Porque o trabalho de uma força é a força vezes seu deslocamento, vezes o cosseno de θ entre a força e o deslocamento. Conceito aqui. Quando eu quero o trabalho da força resultante, eu posso usar o TEC, mas quando eu quero de uma força específica ali, que às vezes não é a resultante, ou pode ser também, ele é a força, o módulo da força, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno entre o vetor força e o vetor deslocamento. Isso faz com que, quando o objeto está para cima e o peso está para baixo, o trabalho da força-peso seria o peso vezes o deslocamento, e como o deslocamento é para cima e o peso está para baixo, o ângulo entre eles é qual? 180. E o cosseno de 180 é quanto? Menos 1. Então, aqui fica menos 1. E por isso, como o peso é m vezes g, e a distância percorrida é a altura que ele subiu, e multiplica por menos 1, fica menos mgh. Quando é a favor, é igualzinho a dedução, só que é 1, porque o ângulo fica 0, o cosseno de 0 é 1. Então, lembre-se, isso aqui, ó, de que quando é a favor é mgh e quando é contra é menos mgh, é um macete que só serve quando é 0 ou 90. Tá? Para casos gerais, você usa FD cosseno θ, que é a fórmula geral mesmo. Então, vamos lá. Trabalho da força-peso, já achei no item A, que é 5. Igual, na verdade, é menos 5, né? Que 5 é o módulo. É igual a menos a massa, que é 0,1, vezes a gravidade, que é 10. E essa altura, perceba, quando eu falo trabalho da força-peso, ela agiu daqui até aqui. Então, essa altura que eu estou calculando na equação é essa aqui, ó, durante a qual a força-peso agiu. Não é em relação ao solo, tá? Cuidado. Menos com menos vai ficar mais. Então, o H vai ser 5, né? Dividido por 10 vezes 0,1, que é 1. Melhor, ó, vou fazer assim.
e passar dividindo. Deixa aqui, ó, menos 5. 0,1 vezes 10 dá 1, vai dar menos 1 vezes H, vai dar menos H. Multiplicando por menos 1, vai dar H igual a 5 metros. Mas cuidado, esse H é esse aqui. Ele afirma que em relação ao solo é 6,5. O que você acha? Certo ou errado? Certo, né? Porque se aqui até aqui é 1,5, daqui até aqui é 5, é porque tudo é 6,5, a altura total em relação ao solo. Portanto, a B está verdadeira também. A C. O trabalho realizado pela força gravitacional peso na descida é motor, sim, porque é a favor do deslocamento, né? Resistente quando é contra, e é motor, né? Está acelerando, tá dando, motor vem de dar movimento, né? É a favor do deslocamento, que é o terceiro quadrinho, e possui intensidade de 5 joules. E você percebe que aqui, primeiro, tem várias maneiras de interpretar isso e resolver ela de cara, sem nem fazer conta. Você aprende que quando você tem um arremesso vertical, é simétrico o que acontece na subida e o que acontece na descida. Ou seja, a variação de velocidade que ele tem aqui, de 10 para 0, aqui acontece ao contrário, de 0 para 10. Então tem a mesma variação de energia cinética. Vai chegar em 5 joules, só que positivo, porque é a favor. É um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é pegar o que você viu no item B, né? Que você sabe que essa altura é 5, e faz o trabalho da força-peso na descida, que vai ser mgh, que é 0,1 vezes 10, e a descida é o mesmo que ele subiu, que é 5. Esse jeito fica mais claro, mas eu podia nem ter feito conta, é só saber que o que acontece na subida acontece na descida, só que em sentido oposto. 10 vezes 0,1 dá 1 vezes 5, então o trabalho da força-peso é positivo, né? Que é motor, e na descida é 5 joules. Então, verdadeiro. Agora a D. A D é problemática por causa de um detalhe. Para mim, eu podia já pôr digitação a princípio, mas eu acho que não, porque ele fala a pessoa. Então, realmente, para mim, foi problema de quem criou a questão dessa vez, não foi do digitador, não. Veja bem, olha só o problema. A potência desenvolvida pela pessoa para lançar a bolinha corresponde a 5 watts. O problema desse item, que deixa ele sem resposta, é o pela pessoa. É de quem realizou o trabalho. Por quê? Se ele tivesse dado o trabalho da força P, se a potência da força... Porque vamos lembrar o que eu ensinei na questão 1? Potência é energia sobre tempo. Eu tenho a energia que a pessoa deu à bolinha? Tenho. A bolinha estava parada na sua mão, imagine que você jogando. E quando você faz isso com a mão, que ela sai da sua mão, ela está com 36 km por hora. Então, você acelerou a bolinha nesse seu movimento assim, de 0 a 10 metros por segundo, 36 km por hora. Então, a sua energia, que é o trabalho que se realizou, o trabalho da força que sua mão fez na bolinha, vou colocar aqui a força da mão, da sua mão na bolinha, vai ser igual à variação de energia cinética. Se você pensar que durante esse arremesso, na verdade, pensando bem, nem podia afirmar isso exatamente, né? Porque tem a força-peso atuando. Mas se você imaginar que o tempo é desprezível, você pode imaginar que a força resultante está aqui a sua mão. Fazer assim, seu braço aqui. E aí que está a bolinha em cima da sua mão. Tá? Aí você fez um movimento rapidinho assim, e jogou, né? Fez assim com a mão, bem pouquinho desprezível também, e a bolinha saiu para cima com a velocidade de 10 metros por segundo. Quanto tempo demorou para você dar essa aceleração de 0 a 10 para ela? Aí está o problema, eu não sei. A questão está supondo que é 1 segundo. Porque se você supor, tem que fazer várias suposições já, que já dá um problema. Tudo bem, vamos supor que a atuação da força-peso, no momento desse microsegundo aí que você acelera, que você joga, é desprezível. Então, eu vou considerar que a única força que atua na bolinha quando você arremessa é a força da sua mão, mas se você parar a pensar, tem o peso atuando aí. Então, eu já não poderia falar que a força resultante é a força da mão, teria que ser a força da mão menos a força-peso.
Já é o primeiro problema desse item. Mas vamos forçar a barra e vamos falar que o tempo foi tão curto. Observe que eu estou falando que o tempo foi super curto. Tá? De novo, o tempo foi super curto para poder assumir que o peso tem uma atuação desprezível. Então, o trabalho da força da sua mão é a resultante. Vou desprezar o peso. Igual a variação de energia cinética. A gente já viu que a variação de energia cinética vai ser o quê? Final menos inicial. Continuando aqui embaixo, o trabalho da força da sua mão seria mv final ao quadrado sobre 2. Energia cinética inicial era a bola parada na sua mão. Então, aqui a inicial que é 0. Na subida, que era a força-peso, era a final ali em cima que era 0. Mas aqui que eu estou supondo só a atuação da sua mão, a inicial é 0 e a final é o 10. Está sendo de 0 a 10. Então, o trabalho da força da sua mão é 0,1, que é a massa da bolinha em quilos, vezes a velocidade final, que é 10 ao quadrado, 10 elevado ao quadrado por cada fórmula, o que vai dar 100 vezes 0,1, que dá 10, por 2, 5 joules. Já com a certa acosambramento, tudo bem, você pode falar que a energia foi de 5 joules, só, que foi a energia que a pessoa desenvolveu para lançar a bolinha. É de 5 joules. Porém, para poder chegar nos 5 joules, eu assumi um tempo desprezível, um tempo muito pequeno, o que vai dar uma potência muito maior do que 5 watts, porque isso aqui não vai ser 1. O que o examinador deve ter pensado? Que o tempo de subida da bolinha, esse trajeto aqui, ó, daqui até aqui, na subida, é 1 segundo. E dá para chegar nisso aqui. Né? Se você fizer, pode fazer V final igual a V inicial, né? Estou supondo que não tem resistência do ar, então posso aplicar move. O V final é 0, o V inicial é 10, está contra, vamos usar o macete do contra a gravidade, e você vai chegar à conclusão que 10t é igual a 10 e t é igual a 1. Mas, gente, esse não é o tempo em que a mão atuou na bolinha, é o tempo em que o peso atuou na bolinha durante a subida. Se o item tivesse falado da potência desenvolvida pela força-peso, durante a subida, aí sim, nota 10, aqui a resposta é 5 watts. Porque a gente sabe que a energia do trabalho da força-peso foi de 5 joules e o tempo de subida foi de 1 segundo. Potência 5 por 1, 5 watts. Só que ele pegou e colocou desenvolvida pela pessoa. E não é só porque o peso demorou 1 segundo para frear sua bola que você demorou 1 segundo para acelerar. Você concorda? Se você jogar com muita força a bola, mede o tempo que você levou para jogar, que é aquela fração de segundo, e o tempo que levou para ela frear. É muito maior. Ou seja, o tempo aqui, nessa conta, é menor que 1. E não dá para saber quanto é, a questão não forneceu. Isso aqui, ó, não posso usar nesse item, porque isso aqui é o tempo em que a força-peso atuou. Foi o tempo em que a força-peso realizou trabalho durante a subida. E não é o tempo. Não é o tempo. Melhor, não tem como saber se é o tempo durante o qual a pessoa acelerou a bolinha ou arremessou a bolinha. Por isso a questão está furada. Não tem como saber. Provavelmente é falso, porque provavelmente o tempo que se demora é uma fração de segundo e não é 1 segundo, só seria 5 watts, que é energia sobre tempo. A energia é 5 joules. Quer dizer, nem é assim bate pronto não, porque 5 joules supondo um tempo desprezível a ponto de desprezar, supondo um tempo pequeno a ponto de desprezar a atuação da força-peso durante essa fração de segundo. Mas só por eu ter feito isso, eu já estou afirmando que o tempo não pode ser 1. 1 é muito para um arremesso. Imagine 1 segundo, gente, para o negócio sair da sua mão. Então, assim, no mínimo teve uma carga de acosambramento gigante. Ou a pessoa que criou a questão ficou pensando no tempo de subida, mas o tempo de subida não é a potência vivida pela pessoa. Né? Se um trem está com uma potência gigantesca e vai o Superman para ele em 2 segundos, a potência do trem é a mesma do Superman?
Não, o trem levou um tempão pra chegar naquela super velocidade. O Superman vai lá e para em 1 segundo. Também que se parasse, é bom que não tem ninguém no trem, né? Inércia ia acabar com todo mundo. Mas enfim, ele para o trem ali em 1 segundo. Claro que a potência do Superman é muito maior, porque ele fez toda aquela variação de energia cinética em um único segundo. Enquanto o trem ficou lá acelerando durante sei lá quantos segundos até chegar na velocidade máxima. Percebe que não é só porque a energia é a mesma, que o tempo é o mesmo, não é só porque a energia que o menino imprimiu na bola é a mesma que o peso vai roubar da bola enquanto ele sobe, que o tempo que o menino acelerou a bola é o mesmo que o tempo freou, que o peso freou. Então entender, não sei por que não foi anulado, tá? No gabarito que eu peguei no site tá como gabarito definitivo, verdadeiro. Porém, para mim não tem resposta. Não dá para afirmar se é falso ou verdadeiro. Tá? Não dá. Eu acabaria marcando, nem digo que é melhor chutar. Porque geralmente quando tem um que você tenta entender o que o examinador fez, você vai na onda dele, autocompleta a informação que está faltando, marca e depois vê se briga. Eu sempre aconselho isso, vê se briga por recurso. Esse aqui não dá para saber. Se eles puseram 5 watts por pegadinha e o cara pensou bem, é falso, né? Mas aí mesmo assim teria que saber o tempo. O cara falou assim, ele vai usar o tempo de subida, vou colocar 5 watts para quem errar isso. E é falso, né? Porque provavelmente o tempo é menor que 1 segundo. Então, para mim, apesar de que tinha que afirmar o tempo de interação entre a mão e a bola, eu marcaria falso e o gabarito é verdadeiro, entendeu? Então, não tem uma dica para eu dar para esse tipo aí em que você... o que o examinador errou é a interpretação da questão, da física da questão. Porque isso aqui não parece ser um erro de digitação. O que o cara colocou? O professor mandou lá a questão, o examinador. A potência desenvolvida pela força-peso durante a subida, o corretor errou e trocou por pela pessoa para lançar? Não, né? Não tem, não faz sentido. Foi quem escreveu a questão mesmo que não soube escrever. Ou aqui no texto estava dizendo que a interação foi de 1 segundo, mesmo assim tinha que assumir desprezível a força-peso. Então esse item está bem furado mesmo, tá? Para mim tinha que ter sido anulado, não tem como responder se é falso ou verdadeiro, não tem dados suficientes, aí tinha que colocar no recurso. Como não foi dado o tempo de interação entre a mão e a bola, não tem como se calcular a potência. A energia, assumindo que o tempo foi muito curto a ponto do peso, a ação da força-peso durante o arremesso é desprezível, pode-se assumir que é 5 joules, mas sem saber o tempo de interação, não tem como calcular a potência. 1 segundo foi o tempo de interação da força-peso durante a subida e não da mão do menino durante o arremesso. Acabou. Portanto, a questão deveria ser anulada. Isso tinha que estar no recurso. Não sei se escreveram isso, parece que não foi aceito, porque o gabarito está como V. Tá? Então, para mim, essa questão tinha que ter sido anulada esse item aqui.